Estequiometria ou cálculos estequiométricos é a área da química que estuda a quantidade de reagentes necessários para produzir uma determinada quantidade de produtos. É necessário sempre que a equação esteja balanceada corretamente. E para fazer o cálculo estequiométrico, você vai precisar de usar a regra de 3 da matemática, sempre obtendo 3 valores para descobrir o quarto valor. Também precisamos lembrar nesses cálculos da lei de Lavoisier, que diz que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Quer dizer, numa equação química, a quantidade de matéria que existe nos reagentes tem que estar nos produtos também. E a lei de Proust, que fala sobre as proporções, que os reagentes e produtos, eles sempre estão em quantidades proporcionais. Então, por isso é possível a gente usar a regra de 3 para calcular essas proporções. Temos aqui um exemplo. E ele pede para a gente calcular a massa do superóxido de potássio, que é essa substância aqui. Então ele quer saber qual é a massa desse superóxido que eu preciso para reagir com 0,2 mols do gás carbônico. Aqui nós temos a equação química. E observe que essa equação química ela já está balanceada, com os coeficientes corretos colocar aqui para que ela fique totalmente balanceada. Então nós temos aqui a massa desta substância, pegando as massas atômicas e tal, como a gente já aprendeu a fazer quando calculou o mol. Então vai dar 71 gramas, mas ela deve ser multiplicada por 4, porque aqui eu tenho 4 mols. E aqui eu tenho 2 mols do gás carbônico. Como ele quer saber quantos mols tem de gás carbônico, então eu tenho que... Aliás, ele quer saber qual é a massa dessa substância para 0,2 mols de gás carbônico. Então eu tenho que fazer a regra de 3 aqui para poder calcular esse valor. Para fazer a regra de 3, nós multiplicamos cruzado, sempre esses números opostos, dividido pelo oposto do x. Aí nós vamos ter o valor de x. Então, multiplicando aqui 4 vezes 71, eu tenho 284 gramas, vezes 0,2 mols, dividido por 2, que vai dar aqui o valor de x, que é 28,4 gramas. Então, essa é a resposta. Para consumir 0,2 mols do gás carbônico, eu terei que usar 28,4 gramas do superóxido de potássio. Outro exemplo. Ele quer saber qual é a massa de hidróxido de sódio e o volume do gás hidrogênio produzidos quando utilizo 50 gramas de sódio. Então eu tenho aqui a equação química. Mas essa equação, se a gente olhar, a gente vai ver que ela não está balanceada. Porque as quantidades estão diferentes. Se a gente olhar aqui, ó, 2 hidrogênios com mais um, vai dar 3. E aqui só tem 2. Então temos que fazer o balanceamento. Vamos colocar aqui um 2. Daí eu vou equilibrar aqui a quantidade de hidrogênios. 2 vezes 2, 4. Ah, mas aqui só tem 2 mais 1, 3. Então vamos colocar um 2 aqui na frente. Agora eu tenho 2 com mais 2, 4. Aqui 2 vezes 2, 4. Ah, mas agora ficou 2 sódio. Então vamos colocar um 2 aqui na frente. Agora a equação está balanceada. Eu posso usá-la para fazer o cálculo que ele pede lá em cima.
Calculando as massas, eu tenho aqui 23, que é a massa atômica do sódio, vezes 2. Então, eu vou ter 46. Vai produzir 46 gramas de sódio, então vai produzir 2 vezes 4, 80 gramas de hidróxido de sódio. E vai produzir 22,4 litros de hidrogênio. Mas ele quer saber para 50 gramas, não para 46. Então, para 50 gramas, eu vou obter X de hidróxido de sódio, Y de hidrogênio. Então, para fazer isso, vamos fazer a regra de 3 multiplicando cruzado. Então, multiplicando cruzado, eu vou ter 50 vezes 80 dividido por 46. 50 vezes 80 dividido por 46, que vai dar o X. E para calcular o Y, eu vou ter que fazer 50 vezes 22,4 e fazer 46 dividido por 46, que vai dar o Y. Mais um exemplo. Aqui ele está pedindo 3 coisas para serem feitas. Então vamos lá. A primeira, que ele pede para fazer o balanceamento desta equação aqui, colocando aqui nos coeficientes seria A, B, C e D, os números corretos para que ela fique balanceada. Se nós olharmos aqui, eu tenho 2 átomos de carbono, do lado de cá só tem 1. Vamos colocar aqui um 2. Agora, olhando aqui, eu tenho 6 átomos de hidrogênio no reagente aqui. E do outro lado eu só tenho 2. Então, vamos colocar aqui um 3, porque multiplicado aqui vai dar 6. Agora, se eu somar aqui, eu tenho 2 vezes 2 são 4 oxigênios, com mais 3 são 7. Do lado de cá eu só tenho 3. Tenho 1 aqui e 2 aqui. Se eu colocar aqui um 3, multiplicado vai dar 6, com mais 1 aqui, 7. Agora a equação toda ficou balanceada. Eu posso usá-la para fazer os cálculos B e C. No B, ele pede qual a massa de água obtida na queima de 4 mols do etanol. Para 1 mol de etanol, eu obtenho 3 vezes 18, que é a massa da água. Para 4 mols, eu vou obter uma quantidade diferente. Então, multiplicando invertido aí, nós vamos ter 216 gramas quando eu uso 4 mols para produzir a água. Agora vamos ver a questão C. Ele quer saber o número de moléculas de O2. O número de moléculas de O2 para queimar com 5 mols do etanol. Então, para 1 mol de etanol, eu tenho 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23, porque são 3 mols aqui. Agora, para 5 mols de etanol, quanto que eu vou ter aqui de moléculas? Então, vou multiplicar aqui cruzado para obter. Então, multiplicando aqui, veja que 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 vai dar esse valor aqui, 1,806 vezes 10 a 24. Então, o resultado será esse. 9,03 vezes 10 a 24 moléculas quando eu utilizo 5 mols do etanol e não apenas 1.